os colegas que não se apresentaram. Eu respondo pelo nome de Edson Texon Sanzica, sou mestre em Engenharia e Gestão de Energias. Então, vamos trabalhar juntos nessa disciplina de Física. As aulas vão estar disponíveis, como estão a ver, né? É mais uma forma de vocês terem como rever a matéria sem precisar me consultar. Então, vou disponibilizar os vídeos para vocês, qualquer conceito, qualquer dúvida que tiverem, vão poder esclarecer a partir da plataforma. Então, nas aulas passadas, nós demos uma introdução sobre a física como tal. O que é física? Vimos ali um breve historial, depois também vimos quais são as suas subdivisões. Então, nesta primeira fase, nós vimos que vamos trabalhar com a mecânica, que é o primeiro ramo da física, e dentro da mecânica, o primeiro tópico é a cinemática, a qual se divide em cinemática escalar e cinemática vetorial. Então, nós primeiramente vamos falar da cinemática escalar, que é esta que vamos tratar a partir de hoje. Falamos das grandezas físicas, então, nesta aula nós vamos encontrar algumas grandezas dentro daquilo que vamos estudar dentro da cinemática, não é? Das grandezas, nós vimos que temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que não admitem direção, nem modo, nem sentido. Só apenas tem um valor exato, como por exemplo a massa de um corpo. A massa não tem direção nem sentido. Ela simplesmente existe. A temperatura de um corpo, o tempo, só admite valores positivos, não é? Então, as grandezas vetoriais são aquelas que já admitem direção e sentido. Por exemplo, a velocidade ou o deslocamento de um corpo pode ser da esquerda para a direita ou de direita para a esquerda. Então, dentro da cinemática escalar, nós temos alguns conceitos fundamentais. O primeiro conceito que nós vamos discutir é o deslocamento, não é? O que é o deslocamento? Quando nós temos um corpo, esse corpo ele pode se mover no espaço. Então, esse movimento que o corpo realiza, nós chamamos de deslocamento. É a mudança de posição de um corpo, de um local para outro. Então, essa grandeza de deslocamento, nós vamos representar ou pela letra X, representando o eixo das coordenadas ordinárias. Nós vamos usar a letra X ou a letra S. Então, vamos usar a letra S, por exemplo, aqui vamos colocar delta S. Delta S significa variação do espaço. Nós dizemos que a variação do espaço é o quê? É o deslocamento, que é a mudança de posição. Estamos a falar que eles tinham uma posição inicial, ele se move e passa a ter uma posição final. Então, essa variação ela é simbolizada por espaço final que esse corpo vai ocupar menos espaço inicial. É isso que nós chamamos de deslocamento. O corpo deslocou-se. Ok? O deslocamento ele é dado em que unidade? Qual grandeza fundamental? A unidade é metro. Porque nós vamos deslocar-nos no espaço. O corpo moveu-se 3 metros, por exemplo. Então a unidade é metro. O segundo conceito que nós temos é o conceito de trajetória. Ok? O que seria trajetória? Quando o corpo se move, existe um percurso que ele faz, não é? Existe um percurso que ele pode fazer. Ele pode se mover em linha reta, pode fazer uma curva, ou pode fazer um movimento aleatório. Então, por exemplo, eu tenho o corpo nesta posição. Ok? O corpo vai se mover no espaço até eventualmente atingir uma outra posição. Ok? Este trajeto que o corpo percorreu para mudar da posição S inicial até a posição S final chama-se trajetória. O percurso que o corpo percorreu. Podemos chamar isso de trajetória. Ok? A trajetória é diferente do deslocamento. Quando nós tratamos do deslocamento, estamos a falar da diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, estamos a dizer que o corpo deslocou-se, por exemplo, se essa distância daqui
aqui forem de 3 metros, o deslocamento desse corpo é de 3 metros. O corpo se deslocou daqui para aqui. Mas se nós formos a percorrer este caminho, podem dar mais de 3 metros. Tem curvas, não é? Então, este percurso chama-se trajetória, mas o deslocamento é em linha reta. Pegamos a posição final e a posição inicial do corpo. Então, temos duas grandezas. Temos o deslocamento e temos a trajetória. Esse é o segundo conceito. O terceiro conceito que nós vamos usar é o conceito de referencial. O conceito de referencial. O referencial, o que seria? É um sistema inercial pelo qual nós vamos observar um determinado movimento. Ou seja, um sistema de referência. Para que eu perceba que aquele corpo está em movimento, ele está em movimento em relação a alguma coisa. Eu estou parado ou estou em movimento aqui? Estou parado ou estou em movimento? Estou parado em relação a quê? Em relação ao solo, não é? Ou em relação à terra, ou em relação a vocês. Mas se nós usarmos o solo como referencial, eu estou parado ou estou em movimento? Sim. Se o observador, aquele que está a me observar, estiver, por exemplo, no solo, eu estarei parado ou estarei em movimento? Estaria em movimento. Por quê? Porque a Terra está a exercer um movimento de rotação e de translação. Para quem está no solo, eu estou em movimento. Mas para vocês, eu estou parado. Então, o referencial é isso. É um sistema de referência que nós vamos observar os movimentos. Não é? O outro conceito é velocidade, que nós vamos tratar. Velocidade. Nós vamos representar a velocidade com a letra V. Ok? Velocidade é a grandeza física que mede a taxa de variação da posição de um corpo. Taxa de variação da posição. Quanto este corpo está a se movimentar em função do tempo, de uma unidade de tempo. Aquilo que eu expliquei. Por exemplo, se o meu passo tem 1 metro, de comprimento, e eu a cada segundo faço um passo, quer dizer que eu estou a me movimentar a uma taxa de 1 metro por segundo. Ok? Se o meu passo tem 1 metro e eu a cada segundo faço 2 passos, estou a me movimentar a uma taxa de 2 metros por segundo. Então, é isso que nós chamamos de velocidade. A taxa de variação do corpo em relação ao tempo. E a velocidade nós representamos pela letra V e a sua unidade nós vimos na aula passada que é metro por segundo. Depois do conceito de velocidade, existem... Boa noite. Ok. Existe o conceito de velocidade relativa e existe o conceito de velocidade média. Velocidade média, o que é? A velocidade média ela é medida em função do deslocamento, sem ter em conta as paragens do trajeto ou as variações de velocidade. Por exemplo, eu quero me mover daqui até o centro da cidade. Suponhamos que a distância do ponto em que eu estou até o centro da cidade, podemos dizer, por exemplo, na Shoprite, são 50 quilômetros. Um exemplo, são 50 quilômetros. Então, para eu me movimentar daqui para lá, nos primeiros 30 minutos, eu ando 10 quilômetros. Nos restantes 30 minutos, eu ando 40 quilômetros. No total, eu movimentei 50 quilômetros, não é? Levei quanto tempo? 1 hora. É isso? Levei primeiro 10 minutos. Ok, suponhamos 10 minutos, depois 50 minutos para fazer o restante. Então, me movimentei para fazer o percurso, levei 1 hora. Mas o restante
Andei 10 quilômetros e depois no último instante andei 40 quilômetros. A velocidade variou. Então a velocidade média vai calcular o percurso total que eu fiz, que foram 50 quilômetros, dividido por uma hora. O tempo que eu levei para fazer o percurso todo. Então isto é velocidade média. Não importa se eu fiz alguma paragem, então só vou calcular o percurso total que eu fiz e o tempo total que eu levei para percorrer aquela distância. Esse conceito chama-se velocidade média e também é medida em metros por segundo. E o outro conceito é velocidade relativa. Velocidade relativa. A velocidade relativa é a diferença de velocidade entre dois corpos, tendo em conta o mesmo sistema de referência. Suponhamos que eu sou observador, não é? Então, eu observo um carro a se movimentar a 30 km por hora e atrás dele vem um carro a se movimentar a 40 km por hora. Para mim, o primeiro carro está a se movimentar a 30, que está lá à frente. O segundo carro está a se movimentar a 40. Qual desses carros está com uma velocidade maior? O que está atrás. Significa que, logicamente, em algum momento, o carro que está atrás vai atingir o carro que está à frente. Então, mas para o observador que está dentro do primeiro carro, que vai a 30 km por hora, a velocidade do segundo carro é de 10 km por hora. Tá certo? O segundo carro vai aproximando ao primeiro a uma velocidade de 10 km por hora. Por quê? Porque ele já está a se movimentar a 30 km por hora. E o segundo está a 40. Mas essa visão é minha. Para quem está no carro que está mais à frente a 30 km por hora, se o carro que vem a 10 km por hora estiver a uma distância de 10 km, vai levar somente uma hora para ele alcançar. Então, a velocidade relativa é a diferença de velocidade entre dois corpos. Ok? Então, temos, por exemplo, o primeiro corpo, depois temos o segundo corpo. Suponhamos que esse corpo vai se movimentar nessa direção com uma velocidade A, não é? Então, o segundo corpo também vai se movimentar nessa direção com uma velocidade B. Então, a velocidade relativa, vou chamar de VR, há de ser igual ao quê? A velocidade de A menos velocidade de B. É esse conceito de velocidade relativa. Quer dizer, é a minha velocidade em relação ao outro corpo. Supondo que nós estamos dentro do mesmo sistema referencial. Agora, se esses dois corpos estiverem a se movimentar em sentidos opostos, ok? Sentidos opostos quer dizer, o corpo A vem com uma velocidade A nesta direção e o corpo B vem com uma velocidade B, mas se movimenta nesta direção, ok? Assim. Neste caso, a velocidade relativa vai ser velocidade de A mais a velocidade de B. Porque se o meu referencial está aqui, esse é o meu ponto de origem, o corpo B vem com uma velocidade negativa. O corpo A vai com uma velocidade positiva. Então, a velocidade negativa com este negativo vão se somar. Então, ficamos com uma soma. Este é o conceito de velocidade relativa de um corpo em relação ao outro. O terceiro caso, suponhamos que os dois corpos estejam se movimentando em direções perpendiculares. Este é o corpo A, que vai se movimentar para o norte, e vamos ter um corpo B, que vai se movimentar para o oeste, por exemplo. Então, este vai ter uma velocidade B, este vai ter uma velocidade A. A velocidade relativa, neste caso, vai ser o quê? Vamos projetar essas duas velocidades. É como se fosse, isto aqui forma um triângulo, né? Então, a velocidade relativa, podemos considerar que é um vetor. Vou chamar de VR. Neste caso, para calcularmos a velocidade relativa, vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Nesse caso, a velocidade relativa vai ser
a raiz da velocidade A mais a velocidade B. Para esse tipo de caso. Estamos juntos? É assim que determinamos a velocidade relativa para corpos que se movem em direções perpendiculares. O último conceito que nós vamos observar é a questão da aceleração. A aceleração, da mesma forma que a velocidade é a taxa de variação de espaço em função do tempo, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Ou seja, quanto de velocidade este corpo ganha no mesmo intervalo de tempo. Se no primeiro instante o corpo se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo, e no segundo seguinte ele passa a se movimentar a uma velocidade de 6 metros por segundo, e a seguir passa a se movimentar a 9. Quer dizer que a velocidade desse corpo está a aumentar em função do tempo, não é? Há uma taxa constante de 3 metros por segundo. Então dizemos que a aceleração desse corpo é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então esse é o conceito de aceleração, a variação da velocidade em função do tempo. Então representamos com a letra A, aceleração, que é a variação de velocidade em função do tempo. A sua unidade no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Até aqui estamos juntos, não é? Então, dito isso, nós já temos aqui todas aquelas grandezas e os conceitos necessários para nós desenvolvermos a matéria de movimento retilíneo uniforme, que é o foco desta nossa aula. O movimento retilíneo uniforme. O que devemos fixar aqui? Uma definição que vocês têm: movimento retilíneo uniforme é um tipo de movimento. Movimento retilíneo significa que o corpo está a se mover em uma linha reta. Uniforme quer dizer que ele se move de forma constante, ou seja, não tem variação de velocidade, ele se move a uma taxa constante. Ou seja, o movimento retilíneo uniforme é todo movimento em que o corpo se move em linha reta a uma velocidade constante. Dito isto, nós podemos representar esse conceito em forma de gráfico, não é? Eu vou tentar aqui representar vou tentar representar aquilo que nós dissemos em formato de gráfico. Estamos a dizer que para o movimento retilíneo uniforme, o corpo se move com velocidade constante. Então, se eu for a desenhar um gráfico de velocidade em função do tempo, nós vamos ter aqui a velocidade, aqui vamos ter o tempo em segundo. Velocidade é metro por segundo. Se a velocidade é constante, significa que nós vamos ter uma velocidade com que o corpo se move. E vai ser a velocidade inicial do corpo, vai permanecer constante durante todo o movimento. Então vamos ter um gráfico com esta natureza. Ok? Se nós vamos ter uma figura geométrica que temos a velocidade em função do tempo, nós podemos tentar analisar essa figura geométrica. Que figura nós temos aqui, por exemplo? Que figura é esta? É um retângulo, não é? Então, nós vamos tentar
a determinar a área desse retângulo. Sabemos qual é a forma da área do retângulo? A área do retângulo é dada por comprimento vezes largura. Eu vou chamar este lado aqui de comprimento, que vai coincidir com o quê? Com a velocidade que o corpo já se mover, não é isso? Comprimento é igual a velocidade. É a distância daqui para aqui, é a velocidade. E este outro lado, que é a largura, vai nos dar o quê? O tempo, né? Aqui teve um tempo inicial do movimento, aqui tem um tempo final. Então, daqui para aqui temos a variação do tempo, que é dada por tempo final menos tempo inicial. É a variação do tempo. E aqui nós temos já a área, não é? Que vai ser dada pela multiplicação dessas duas grandezas. A área daquele retângulo, que é dada por comprimento vezes a largura. Nós dissemos que o comprimento é o quê? É a velocidade. Então, vou dizer que a área deste retângulo vai ser o quê? A velocidade vezes variação do tempo. Só que a nossa variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial é zero. O movimento começou no instante zero. Então, podemos descartar. Ficamos somente com a área deste retângulo. É velocidade vezes o tempo. Esse tempo estamos a considerar o tempo final. Por quanto tempo levou esse corpo em movimento. Então, se nós chegamos até aqui, podemos tentar observar quais são as unidades dessas duas grandezas. Qual é a unidade da velocidade? Metro por segundo. Então, vamos dizer que isso será metro por segundo multiplicado. Qual é a unidade do tempo? Segundo. Com isto temos metro por segundo a multiplicar por segundo. Este que está a multiplicar podemos simplificar com a unidade que está aqui. Então, a área deste triângulo, desse retângulo, vai ser igual a velocidade vezes o tempo, que vai nos dar uma unidade metro. Ok? O que representa metro? Metro é distância, né? Ou espaço percorrido. Então, estamos a dizer que a área do gráfico da velocidade em função do tempo nos dá a variação do espaço. Ok? Então, esta área aqui é igual à área deste retângulo. Podemos substituir aqui. Vamos dizer que a variação do espaço no movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante, é igual ao quê? A velocidade vezes o tempo. Estamos juntos? A variação da velocidade nós definimos anteriormente, que é o quê? Variação do espaço é igual a espaço final menos espaço inicial. Então, podemos substituir aqui. Espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Com isso, nós vamos chegar na expressão espaço final. Podemos deixar só espaço. Vai ser igual ao quê? Ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a expressão do deslocamento no movimento retilíneo uniforme. Estamos juntos? Se nós pegarmos essa lógica de onde surgem essas expressões, nós já não precisamos decorar isso. Em qualquer momento que nós precisarmos, podemos deduzir. É só saber o que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento em que o corpo percorre espaços iguais, em intervalos de tempo igual, ou seja, a velocidade é constante. Esse conceito de percorrer espaços iguais em intervalo de tempo igual, nós também podemos representar em forma de um gráfico, que vai ser o gráfico do espaço em função do tempo. O que é que vamos ter? Se este é o nosso eixo de espaço, que é metro, e aqui vamos ter o tempo, que é dado em segundos,
vamos ter algo semelhante a isto. Se, por exemplo, o corpo se move a uma velocidade de 1 metro por segundo, ou, suponhamos, 2 metros por segundo, quer dizer que em 1 segundo ele vai percorrer 2 metros. Se aqui o tempo for 1, aqui vai corresponder a quantos metros? 2 metros. No segundo a seguir, que será no instante 2, o corpo estará em que posição? Na posição 4 metros. Ok? No primeiro instante percorreu 2 metros, no segundo instante percorreu mais 2 metros em relação à posição anterior. Então estamos a dizer que o corpo, assim sucessivamente, se tivermos aqui a posição 3, aqui serão 6 metros. Percorre espaços iguais em intervalos de tempo igual. O gráfico do espaço em função do tempo é uma função linear, enquanto que a velocidade em função do tempo é uma função constante. Estamos juntos? Os outros conceitos que nós encontramos implícitos aqui são o conceito de integração e derivação. Nós temos que o espaço é uma distância, ou o comprimento é uma distância, é uma grandeza fundamental, não é? Ela não deriva de nada. Ok? Não deriva de nada. Mas a velocidade, ela deriva de o quê? Ela deriva do espaço em função do tempo. Quer dizer, que se nós... Aliás, a velocidade deriva do espaço. Se nós pegarmos o espaço e derivarmos, vamos ter o quê? Velocidade. Ou seja, a velocidade é derivada do quê? Do espaço em função do tempo. Se nós derivarmos essa expressão, aplicarmos uma derivada aqui, o espaço inicial é sempre constante, não é? Derivada de uma constante é zero. Esta aqui é uma função linear, que é velocidade vezes tempo. A derivada disso vai dar simplesmente velocidade. Então, a derivada do espaço em função do tempo dá-nos a velocidade. Então, velocidade é uma grandeza derivada. Mas os passos nós já não podemos integrar. Ok? É integrar. As outras vão derivar do espaço, do tempo, da massa e etc. Ok? Então, é assim que nós extraímos e chegamos nessa expressão do deslocamento em função do tempo. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Ok. O segundo conceito é o conceito de movimento retilíneo uniformemente variado. Este é o movimento retilíneo uniforme. Depois vamos ter o movimento variado. Posso apagar isso? Vamos ficar somente com essa expressão. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós aqui já temos o conceito de aceleração. A aceleração definimos que é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Mas, no movimento variado, nós temos uma aceleração que é constante. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, porque a velocidade não varia. Mas no movimento variado, a velocidade já varia. O gráfico da velocidade não vai ser constante. Vai ser uma linha semelhante a esta. Então, se nós temos uma aceleração no movimento variado, nós vamos ter um gráfico da aceleração em função do tempo, a semelhança do que nós tínhamos deste lado. Deste lado teremos aqui neste lado teremos a aceleração, aqui teremos o tempo.
Neste caso aqui nós vamos ter uma determinada aceleração. Aqui teremos da mesma forma tempo inicial e tempo final, que vai representar uma variação do tempo, que é igual ao quê? Tempo final menos tempo inicial. E aqui nós temos a aceleração. De forma análoga, o nosso comprimento vai ser igual à nossa aceleração e a nossa largura vai ser igual a variação do tempo. Mesma forma, a área do retângulo é dada por comprimento vezes largura. A área desse retângulo vai ser o quê? Aceleração vezes variação do tempo. O tempo inicial é nulo. Ficamos simplesmente com a área deste retângulo vai ser igual a aceleração vezes o tempo. Qual é a unidade de aceleração no sistema internacional? Metro por segundo ao quadrado. Qual é a unidade de tempo? Segundo. Temos aqui o segundo. Simplificamos este segundo com o quadrado. Ficamos com que unidade? Metros por segundo. Vai ser a aceleração vezes o tempo. Vai ser dado em metros por segundo. O que é dado em metros por segundo? Velocidade. Ok? Então estamos a dizer que a área do gráfico da aceleração em função do tempo dá-nos o quê? Variação da velocidade. Ok? Então vamos dizer que variação da velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Isto no movimento retilíneo uniformemente variável. Já chegamos na expressão da aceleração. Ok?